Vamos agora analisar duas situações distintas. Um pulso se propaga para a esquerda e aqui eu tenho um ponto fixo. A corda está presa aqui. Vamos colocar essa coordenada associada a esse ponto como uma coordenada y igual a 0, né? E x igual a 0. Vou escolher o eixo x aqui, né? De forma que se esse ponto está preso, né, não pode se movimentar essa extremidade da corda, né? Essa condição aqui é y de 0 e t igual a 0. Tempo pode passar, né, que nada muda em relação a esse ponto. Em x igual a 0, o y igual a 0, ela está presa aqui, né? Não se movimenta, né? Ora, nesse caso, eu tenho aqui não as condições iniciais. Estou falando aqui de condições de contorno, né? Condições de contorno. Então, é diferente de condições iniciais, né? Eu especifico que no contorno, na extremidade, eu tenho uma extremidade fixa. Depois nós vamos estudar outros casos, né, de condições de contorno, né, onde as duas extremidades são fixas, mas isso vai ser abordado quando estudarmos, né, as ondas estacionárias. Então, vamos depois analisar essa situação. Vamos agora a casos mais simples, né? Ora, y de 0t igual a 0, se eu escrever y de x e t igual a f de x menos vt. E agora eu vou fazer uso de uma outra forma e que é inteiramente equivalente a esta, né? Que é, às vezes, usar aqui f, né, de menos x mais vt. Mas vamos manter assim, por enquanto. Depois nós vamos mudar um pouco. Então, é f de x menos vt mais g de x mais vt. Tendo em vista essa condição, então, o que nós temos? Tomando x igual a 0, eu tenho f de menos vt é igual a menos g de vt. Essa é a condição, né, que eu sou levado a partir dessa condição de contorno aqui. Ou seja, eu tenho que procurar uma função, né, uma função φ, que seria essa função f, uma função φ, de tal maneira que φ de, digamos, ômega. Ômega é uma variável, né, de tal maneira que φ de ômega seja igual a menos φ de menos ômega. É uma função, portanto, deve ser, portanto, uma função antissimétrica pela troca
da variável. Portanto, a conclusão é que, no caso de uma extremidade fixa, a solução é, levando-se em conta que essa função é uma função antissimétrica, a solução é y de x e t igual a φ de x mais vt menos φ de menos x mais vt. Portanto, tendo em vista que essa é uma função antissimétrica, né, nós utilizamos essa propriedade ali, mas de qualquer maneira, agora a gente percebe, né, que de fato ela satisfaz a condição y de 0t igual a zero. Vamos agora considerar um outro caso onde a extremidade é móvel, livre. É livre. Ora, neste caso, nós vamos impor a condição de que dy dx para x é igual a zero, é igual a zero. Ou seja, nós vamos impor uma condição que não importa como essa corda vai se movimentar aqui, a tangente à corda por esse ponto, ela está na direção de um eixo horizontal. É esta a condição que está sendo imposta aqui. Ora, neste caso, não é difícil verificar, né, que a solução é y de x e t é uma combinação, né, de duas ondas, φ de x mais vt, e uma outra onda que eu vou escrever sob a forma mais φ de menos x mais vt. Ora, vamos verificar isto, mas é muito fácil, né? dy dx é igual a filhinha, né? E eu vou calcular dy dx, né, para x igual a zero, né? De forma que dy dx para x igual a zero é filhinha de vt, né? E agora menos, por conta do sinal menos, filhinha de vt. Ou seja, é trivial verificar isto, né? Então, nós temos duas situações distintas. Eu tenho aqui a solução para a extremidade livre e aqui eu tenho a solução para a extremidade fixa, né? A interpretação física para essas soluções aqui, para o sinal menos, é que agora, se eu tenho um pulso se propagando para a esquerda, aqui, como a extremidade é fixa, esse pulso inverte. Ele é invertido e se propaga invertido para cá. Este é o significado deste sinal menos, de forma que ele se propaga para a direita, mas invertido, né? E no caso de uma extremidade livre, ela, ao atingir este ponto onde essa extremidade livre pode se movimentar livremente, ela dá lugar a uma onda refletida, né, mas sem inversão, Então, neste caso, eu tenho reflexão a partir de um ponto
fixo, em cujo caso há inversão, e nesse caso aqui não temos a inversão, porquanto temos aqui, nesse caso, um sinal mais, enquanto que nesse caso aqui nós temos um sinal menos. E isso faz toda a diferença. O fato é que apresentamos aqui soluções relativamente simples para condições de contorno bem simples. Um ponto está fixo ou um ponto é completamente livre para se mover ao longo de um eixo vertical.